E eu acho que 10 minutos para alguma pergunta. Eu esqueci de provocar o pessoal, mas já vejo que há perguntas aqui. Se pudesse alguém, por favor, pegar, trazer para a mesa. Já está vindo, já está do seu lado. O Aloysio, nosso presidente do Instituto de Engenharia. Não. E eu consegui perceber bem a manifestação do professor Cardoso com relação à ideia, aquela pergunta inicial, vamos preparar engenheiros em função daquilo que o mercado está querendo, ou vamos procurar dar a eles uma formação suficientemente ampla e básica para que ele possa se adaptar ao longo da sua vida profissional. Então, eu gostaria de deixar isso como eu consegui pegar bem, e, por outro lado, novos métodos, como transmitir, né, o conhecimento. Aliás, o Piaget, há muito tempo, já mostra e conta que a gente não ensina, né? Eu tive a possibilidade e a honra de, durante algum tempo, também lecionar na Poli. Ninguém ensina nada para alguém, é alguém que aprende. Você joga a informação no ar e, se a pessoa, o receptor, não mudar sua engrenagem para poder receber a informação, ele, com o esforço dele, a informação bate e sai, bate e volta, não entra. Então, é importante criar métodos que utilizem essa capacidade. Eu adorei a sua ideia de fazer jogos. Eu vejo meus netos, a única maneira de mantê-los quietos é eles estarem com o seu DS, né, mexendo. Então, eu acho que se a gente conseguir ter mecanismos de jogos, será uma coisa muito, muito boa. Então, professor Garrote, se houver aqui alguma questão, tem uma que é para a mesa, que eu vou tentar encaminhar para o senhor, aqui, professor Cardoso e professor Cardoso. Então, Garrote, por favor, o que vocês pensam das novas metodologias para a educação em engenharia, em contraponto com a educação tradicional? É uma questão do Luiz Carlos Campos, da PUC São Paulo. Eu encaminho para a sua manifestação. Se possível, e brevemente. Bom, o que nós pensamos, eu acho que o Cardoso foi mais claro do que eu, mas o pensamento não é diferente. O que nós pensamos é que tem um monte de tecnologias aí que os jovens conhecem e usam muito. O Cardoso citou o exemplo dos jogos eletrônicos. Então, são realmente ferramentas que a gente poderia usar para ajudar os alunos. E nós todos estamos correndo atrás e achamos que temos que usar essas novas ferramentas, porque é o que os novos alunos entendem de linguagem. Mas, assim como o Cardoso disse, eu também digo que em casa de ferreiro espeto de pau. Está todo mundo correndo atrás. Os nossos congressos discutem isso exaustivamente, só que até agora ninguém achou a fórmula mágica. Está todo mundo tentando, mas não achou a fórmula mágica ainda. Muito obrigado. Professor Cardoso, encaminhadas duas questões para o senhor. Uma de Marco Antônio Machado, onde ele pergunta, é feita a entrevista de desligamento do estudante que desiste de concluir o curso? Desculpa. É feita alguma entrevista de desligamento para aquele que está se evadindo, saindo da escola? Teria faltado orientação vocacional no curso médio? Esta é uma e eu já encaminho. A seguinte tem alguma relação. Pergunta feita por Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco. Muito bom estar aqui, você esteja aqui. Pergunta dele, já foi feita alguma pesquisa para investigar as razões da alta evasão nos cursos de engenharia? E ele já adianta algumas das possibilidades. Os baixos salários pagos aos jovens profissionais e o renitente desrespeito ao piso salarial estabelecido em lei federal não estariam entre as causas, ou seja, causas de remuneração no mercado de trabalho? Ok. Bom, com relação ao caso do Márcio Machado, né? Marco Antônio Machado.
Olha, nós não fazemos entrevista com o aluno que sai da escola. Até porque é difícil identificar se de fato ele saiu. Ele simplesmente desaparece, aí pode muitas vezes aparecer novamente. Quer dizer, só se ele não se matricular 2 semestres consecutivos, aí sim que ele é eliminado. Mas o que acontece é que o aluno faz isso, ele pega, quer sair, mas ele não tem coragem, a família não deixa, então ele desaparece, aí volta, faz a matrícula para garantir a sua vaga e a coisa continua. É difícil isso. Quer dizer, um grande problema que nós temos é esse. Eu confesso que nós precisamos melhorar a nossa forma de acompanhar o egresso. Nós estamos fazendo uma ferramenta para que isso seja possível. Nós só estamos conseguindo acompanhar os egressos que fizeram cursos no exterior. Esse sim, nós temos toda uma forma de segui-los, até porque foi uma iniciativa própria dos alunos, né? Mas nós precisamos pegar agora essa ferramenta e expandi-la para que seja possível acompanhar os alunos e aí sim ter uma razão, saber o que aconteceu com esse aluno quando ele se evadiu. Mas, independente da entrevista, quer dizer, o ensino básico, normalmente, conversando com um, com o outro, o pessoal atesta que o ensino básico é desestimulante para o estudante de engenharia. É desestimulante, E, no caso mais geral, a autoevasão ocorre porque, isso agora falando em termos brasileiros, né, com o ensino médio nosso, que tem uma formação tecnológica muito precária. O ensino médio, para você ter uma ideia, são 2 aulas de física por semana e ainda é opcional. O diretor pode não querer 2 aulas de física, pode dar 0. Então, não tem uma vertente tecnológica, tem uma vertente humanista. Nada contra, nós temos que saber humanidades, mas no ensino médio teria que ser um pouco mais equilibrado. Vocês veem ações no Senado, no governo aí, para colocar disciplina de direito da criança e do adolescente, né? Estudo de problemas afro-brasileiros. Nada contra saber que tem que saber desses problemas, mas dar uma disciplina disso, não pode. Porque tem que entender que no ensino médio colocar alguma coisa, tem que sair outra. E o que tem acontecido até agora foi sair matemática, sair física e sair química. É o que tem acontecido. Entrou filosofia, sociologia, o Jorge Ori está aqui. Não fique bravo comigo, Jorge, mas é isso que aconteceu. Me diga, professor, e com relação a baixos salários influem? Uma perspectiva de baixo salário? Tem influído? O salário do recém-formado atualmente está R$ 5.600, não é certo? É um salário. Na Petrobras você ganha R$ 5.600 por mês. R$ 5.600 por mês se ganha na Petrobras, não é certo? Agora, não vou falar que é um alto salário, está longe de ser um alto salário. Se ele for trabalhar em banco, ele pode chegar a 7.500. 7.500 quem vai trabalhar em banco. Por isso que essa correria toda, o pessoal ir para banco. O que eu acho razoável. Eu não acho ruim que um aluno vá para o banco, não. Não acho, não. Se faz uma boa engenharia nos bancos. Até porque melhorou bem depois que os engenheiros entraram lá, né? Quer dizer, eu não acho ruim, não. Mas o salário é baixo, mas aquele competente, aquele engenheiro, empreendedor, inovador, tem garra, ele sobe rápido. Ele sobe rápido. A sociedade seleciona rápido, né? Enfim, quanto ao caso do piso salarial, eu nem sei qual que é, desculpe, mas problema. Mas apesar de ser sindicalista... Na consultoria, hoje está em torno de 5 mil mesmo. De 8,5, apesar de ser sindicalista, mas não sei de cores. Deixa eu passar uma questão que o Marcelo Rosenberg não indicou para quem, passo para o doutor Garrote. Ele comenta, falou-se muito de graduação. Quais as propostas para os engenheiros que já estão no mercado e que não têm interesse na vida acadêmica? Acho que está até um pouco fora do painel, mas, no fundo, eu queria dizer, será que existe alguma coisa que a academia, a universidade, pode, de alguma forma, interagir com esses engenheiros que já saíram para
atualizá-los, já que nós estamos tratando aqui da formação do engenheiro. Isso aqui já se refere a engenheiros que já estão formados e no mercado. Ok, os engenheiros que já estão formados e que necessitam de uma reciclagem, eu acho que grande parte das instituições de ensino tem cursos para oferecer. A Mauá tem, a Poli tem, não me lembro qual é o nome do instituto que faz isso, mas tem. Então, eu acho que a FEI tem, todas as escolas que nós conhecemos, São Judas tem, todas as escolas que nós temos contato, todas têm, e ultimamente a procura tem sido realmente grande, e eu acho que cabe às instituições que oferecem esses cursos pesquisar para ver quais são os interesses e quais são as falhas que os formandos têm para poder oferecer. Mas isso eu acho que não tem problema. Isso é o de menos. Acho que o maior problema está na formação efetiva do engenheiro. Dá mais um? Eu poderia complementar em relação à pesquisa dos alunos que abandonam o curso, que nós fizemos durante um bom tempo essa pesquisa. A nossa escola é paga, portanto, há dezenas de anos, a grande evasão era por causa do custo do curso. Hoje não é mais o principal motivo, não é o custo do curso. O principal motivo é não conseguir acompanhar o curso. Tá? Não conseguir acompanhar o curso e não se identificar com o curso. Quer dizer, alguns até tentam se identificar, mas não conseguem acompanhar, e outros não se identificam. E eu ia complementar também da falta de alunas, a falta de alunas no curso de engenharia, aí depende do curso, né? Por exemplo, nós temos um curso na Mauá que 90% dos alunos são mulheres. É engenharia de alimentos. Ok? Aí segue-se a engenharia química, que tem uma porcentagem grande, a engenharia civil, que tem uma porcentagem grande, a produção, que tem mais ou menos, e os outros que praticamente não tem nenhuma mulher. Ok? Muito obrigado, professor. Eu já recebo a instrução de que não dá mais tempo para responder perguntas. Há uma pergunta que foi encaminhada ao professor Cardoso, que não pôde ser respondida aqui. Quem é o Silas me procura aí. Nós conversaremos depois. Desculpe pela limitação do tempo, obrigado pela compreensão. E agora, o nosso Marcel Mendes, vice-reitor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, no relator desta sessão, tem a palavra para apresentar a sua conclusão. Boa tarde a todos. O primeiro expositor foi o Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, do CIE, que tratou das considerações sobre a educação brasileira. O expositor apresentou destaques negativos da realidade brasileira no campo da educação básica, em comparação com indicadores análogos de países desenvolvidos. Ressaltou as deficiências no aprendizado da língua nacional e a falta de leitura de livros e mídias impressas. Os números do cenário educacional brasileiro deixam a desejar em todos os seus aspectos. Informou, nesse contexto, que pesquisas indicam que 1 em cada 4 engenheiros formados no país é egresso de faculdades mal avaliadas. Grande número de carreiras surgem a cada ano em decorrência da complexidade do mercado de trabalho. Mesmo assim, as carreiras clássicas continuam tendo espaço, como é o caso das engenharias. Destaca a grande procura por estágios nas áreas das engenharias. Observa-se que as carreiras técnicas estão em alta no mercado de trabalho. A carência de engenheiros no Brasil é evidente. Formam-se atualmente cerca de 38 mil engenheiros por ano, sendo certo que em 2016 serão necessários cerca de 80 mil profissionais de engenharia no Brasil. Estão postos, assim, os desafios para as boas escolas de engenharia do país. O segundo expositor foi o professor Mário Garrote, da Mauá, e que tratou com outros aspectos aqui sobre a expectativa dos empresários em relação à formação desejada e converge para que os engenheiros
ao saírem da escola, tenham profundos conhecimentos básicos, mas estejam também preparados para o bom desempenho em curtíssimo prazo. É o que esperam dos egressos. Há, contudo, dificuldades na formação de engenheiros. E, dentre outras dificuldades, foram apontadas algumas. Nível baixo de formação de grande parte dos ingressantes, devido a um ensino médio deficiente. E escassa formação de cidadania da população jovem que acessa os cursos superiores. Exigência de titulação acadêmica do corpo docente, sem valorização da experiência profissional. Isto com respeito à fixação do aluno no ambiente acadêmico. Em conclusão a este tópico, são mencionadas aqui dados de pesquisa do CNI, que identificam a formação técnica dos novos engenheiros, do ponto de vista dos empresários, como satisfatória, mas há, contudo, competências que precisam ser melhoradas nas áreas de liderança, empreendedorismo e comunicação oral e escrita. Mencionam-se, por fim, ainda os grandes números do cenário nacional de carreiras, que evidenciam o baixo número de ingressantes nas áreas de engenharia, o elevado índice de evasão, média de 50% nas carreiras de engenharia, e na ponta do processo formativo, o modesto número de graduados da ordem de 38 mil por ano, como já mencionado. Apresentam-se sugestões para a melhoria na formação dos engenheiros, onde se esperam ações conjuntas envolvendo governo, indústria, universidade e sociedade. Algumas foram apontadas: melhorar o ensino médio, valorizar a profissão do professor, conscientizar a sociedade sobre o papel da engenharia no desenvolvimento do país, direcionar a pós-graduação para campos de aplicação, realizar visitas técnicas a empresas, direcionar os trabalhos de conclusão de cursos para questões reais do mundo empresário, das empresas, incentivar bolsas de iniciação científica no desenvolvimento de assuntos de interesse de empresas, incentivar o estágio docente junto à indústria, criar disciplinas eletivas para atender necessidades específicas de empresas. Por fim, foram mencionadas experiências da Escola de Engenharia Mauá, todas desenvolvidas em parceria com empresas e grupos econômicos, que culminam com ganhos de empregabilidade para os alunos da instituição. O último expositor foi o professor Dr. José Roberto Cardoso, da Escola Politécnica. Menciona-se o quadro de ensino da engenharia no país, onde se vê que o problema básico para o suprimento da demanda de engenheiros não é abrir novas vagas ou criar novas escolas, mas melhorar a eficiência do ensino de engenharia. Das 180 mil vagas ofertadas em 2010, foram preenchidas apenas 150 mil. As taxas de retenção e de evasão são altíssimas. Destaca-se a importância da mulher nas carreiras das engenharias, presença essa ainda limitada a 14%, como mencionado, da população acadêmica dos cursos de engenharia. Alerta-se para o risco de ingresso de profissionais formados no exterior, que aos poucos vão ocupando o espaço dos engenheiros nacionais. Menciona-se o equívoco da especialização precoce, que segmenta a formação dos engenheiros em prejuízo de sua empregabilidade. Quanto à pós-graduação, são mencionados alguns indicadores no Brasil, com destaque para São Paulo, verifica-se desenvolvimento positivo nesse segmento. Internacionalização é citado aqui como um importante instrumento para a inserção dos alunos das escolas brasileiras nos cenários internacionais, ainda que não haja equivalência direta a disciplinas com base nas ementas. A riqueza está na experiência junto a diferentes culturas e contextos acadêmicos. O Brasil poderia ser importante polo de recepção de estudantes oriundos de países latino-americanos. A internacionalização deveria se constituir em instrumento de política nacional. Quanto à educação à distância, menciona-se a possibilidade de maior utilização das mídias eletrônicas no processo educacional em substituição a atividades presenciais, não como estratégia de colocar o aluno fora da universidade, mas de envolvê-lo de forma mais completa. Por fim, por exemplo, menciona-se os jogos eletrônicos, que poderiam ser uma estratégia para o ensino de disciplinas tanto analíticas como práticas. Em síntese, percebe-se que existe convergência quanto a tornar o ensino de engenharia mais atraente, mais eficiente e capaz de preparar os profissionais
que o mercado tanto busca. Meu caro Marcel Mendes, excelente resumo. Se alguém perdeu parte de alguma palestra, teve aqui, por parte do professor Marcel Mendes, a recuperação da essência do que foi falado. Parabéns. Tarefa dificílima essa. Bom, estamos encerrando e eu só queria fazer um comentário com relação à internacionalização. O trazer gente para vir para cá ainda é um desafio. Mas há um programa hoje do governo federal, da presidente Dilma, no sentido de incentivar o envio de 75 mil bolsas, né? A ideia é chegar a 100, 120 mil, né? Então, fazer com que seja estimulado com a participação, patrocínio de empresas e também de órgãos públicos, dinheiro governamental, incentivar, dando bolsas de estudo, condições para que jovens universitários recém-formados, brasileiros, possam estagiar em universidades, em países, nessa ideia de integração global e atualização. Eu acho que o Brasil está num bom caminho. E algumas das instituições, de entidades, se fala que é indispensável a participação da sociedade, né? Então, universidade, empresas. Agora, a sociedade, ela solta, difusa, você não tem onde pegar. Como é que ela se manifesta e quando pode agir? Através da chamada sociedade civil organizada, que são as entidades, não é? E nós temos um exemplo, com apoio até sediado na Escola Politécnica, a APOP, Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas, o Sinduscon, Sindicato da Construção Civil de São Paulo, o Sinicesp, Sindicato da Construção Pesada, e o Sinaenco, lá para trás, já faz um bom tempo, 93, já foram muitos anos, mas estabeleceu um programa, chama-se Unicom, essa entidade que gerada pela União de Todos, para trazer jovens engenheiros de 2 a 10 anos de formado dos países latino-americanos. E o primeiro ciclo foi 1 ano, bolsas de estudo bancadas por empresas dessas entidades, 13 bolsistas latino-americanos, passaram 1 ano no Brasil, fazendo curso na Escola Politécnica de Gerenciamento, um curso montado para eles. O professor coordenador foi o Zé Lima, como é que é o nome dele? Esqueci agora. Falha a minha idade. A idade é uma coisa séria. Mas o Rocha Lima, João da Rocha Lima, fez um curso de gerenciamento na implantação de empreendimentos. Esses 13 bolsistas passaram 1 ano aqui, de fevereiro, chegaram no Carnaval, foram embora dia 16 de dezembro, com uma solenidade de formatura. Tinham aula no período da manhã, estagiavam em empresas públicas ou privadas brasileiras, aqui de São Paulo, e tinham ainda à noite um intercâmbio social e por outro lado, foram visitar a plataforma de petróleo, grandes obras de engenharia já em funcionamento. Então, eles tiveram um curso de Brasil, além de ter um curso de engenharia. A ideia é fomentar a brasileirofilia, né? Estabelecer uma rede com relação a outros países. Nós não conseguimos patrocínio, sustentação para outras edições, mas ainda existe a entidade, não é? Então, eu acho que existem algumas tentativas esparsas. Nós, como sociedade, especialmente a chamada sociedade civil organizada, e um exemplo é esta reunião, aqui sediada pelo Instituto de Engenharia, realizada aqui com o apoio de algumas outras entidades, que a gente consiga ser um pouco mais ainda ativos nesse sentido. Eu acho que a gente tem a possibilidade de produzir alguns resultados importantes, não é? Então, parabéns a todos. Muito obrigado, professor José Roberto Cardoso, professor Garrote, professor Marcel Mendes e Albertelli. Obrigado pela atenção e passamos, então, agora já para a sessão de encerramento, né? Muito obrigado. Agradecemos as contribuições desse grupo do 4º painel. Enquanto eles estão se dirigindo à plateia, eu gostaria de mencionar que a síntese dos relatórios dos diversos painéis será elaborada pelo consultor em inteligência estratégica Jorge Ori e estará à disposição dos interessados nos próximos dias.